Oi, gente, tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui mais uma vez tentando conversar um pouquinho sobre alguns assuntos que valem a pena a gente refletir. Então, quando a gente fala disso, queria fiquei pensando essa semana no que a gente poderia conversar. E aí eu fiquei olhando os meus livros todos, algumas pesquisas na internet, e eu achei um dos livros que eu gostei muito, chamado Gestão da Emoção, do Augusto Cury. Gestão da Emoção é um livro que fala muito de como lidar com essa questão, esse turbilhão de emoções, né? Então, assim, achei bastante propício para o momento que a gente está vivendo, né? Hoje é dia 23 de novembro e estamos finalizando um mês de um ano que foi muito confuso, né? Um ano onde a gente teve que lidar com as mais diversas emoções ao mesmo tempo. Um ano que exigiu da gente muita resiliência, um ano que exigiu da gente muita paciência, um ano que a gente fez uma revisão de muitos valores. Então, um ano realmente de muito aprendizado, eu diria, apesar de todas as dificuldades, mas um ano de muito aprendizado. Então, a gente vai conversar um pouquinho hoje desse gerenciamento de emoções dentro da gente. Pode ser? Vamos tentar? Então, ok. Só um minuto. Antes de mais nada, vamos ver se eu consigo aqui. Vou compartilhar essa tela. Vocês sabem que não é o meu... Aqui, pronto. Antes de mais nada, não posso esquecer de dizer que é sempre um prazer estar aqui com vocês, né? Estou aqui no meu home office improvisado, dentro do meu quarto. Se tiver sol, daqui a pouco a gente muda, mas vamos lá. Então, assim, vamos conversar um pouquinho sobre todas essas emoções que nos rodearam durante praticamente o ano inteiro. Como eu falei, eu estou me baseando no livro chamado Gestão da Emoção, que ele fala muito da questão do cuidado que a gente tem que ter para não aposentar nossa mente, o nosso pensamento. Então, vamos entender um pouquinho melhor tudo isso que está acontecendo. Então, assim, a gente para pensar um pouquinho e começa a perceber que a gente carrega um monte de sentimentos na nossa vida, que hoje algumas pessoas chamam de lixo tóxico, lixo emocional. Assim como a gente carrega no fundo do armário, alguma coisa assim, né? A gente não tem uma questão de carregar, fica lá um monte de coisa acumulada no fundo da gaveta sem saber o que fazer. É mais ou menos isso que a gente faz, né? Então, assim, quando a gente tem uma pilha que a gente não usa mais, mas a gente sabe que aquilo é tóxico e não vai ser legal jogar num lixo normal, a gente pega e faz o quê? Joga no fundo da gaveta, né? Até achar uma oportunidade, talvez, para jogar aquilo, descartar aquilo da melhor maneira. Só que a gente faz isso também com as nossas emoções, vocês sabiam disso? Então, assim, como se o nosso cérebro tivesse assim um arquivo com várias pastas. E uma delas lá está escrito lixo tóxico. Hã? E aí a gente joga tudo que a gente não está conseguindo lidar muito bem, joga ali. Nessa pandemia toda, muitos de nós ficaram muito angustiados e muito ansiosos e talvez até depressivos, porque tiveram que abrir essa gaveta e lidar com tudo isso. E num momento que você não estava afim. Então foi um momento realmente que a gente percebeu muito especial essa pandemia, né? Quando a gente começou a lidar com os nossos bichos, com os nossos fantasmas. E aí a gente fala que para você manter um corpo são, uma mente sã, você precisa aprender a jogar fora todo esse lixo emocional. Fácil falar. E como que a gente faz isso? Reciclando
o que não está do jeito que a gente gostaria. Quando eu falo reciclar, a gente pode dizer ressignificar ou tomar contato e ver o que é meu, o que vale a pena mesmo eu lidar e o que nem vale a pena e eu preciso jogar fora. E por aí começa uma grande jornada, né? A jornada do autoconhecimento. A gente diz isso, vou trazer alguns exemplos de pastinhas onde a gente acumula lá dentro do nosso cérebro. Então, a gente está falando alguns medos que você não sabe nem de onde veio, mas você carrega até hoje. O ciúme, que é doentio muitas vezes. As mágoas, de coisas que você nem lembra mais o porquê, mas você carrega. Aquela timidez, o pessimismo, o egoísmo, a raiva. Quanta coisa que a gente tem guardado num arquivo bem escondido dentro da gente. Um monte, né? Tenho certeza que você está aí pensando, puxa vida, né? O que tem nessas minhas pastas? Algumas pessoas têm poucas coisas, outras têm várias pastas, outras têm um arquivo inteiro, né? Pois bem, quando a gente começa a tomar contato com essas emoções, com esses sentimentos e ressignificar muita coisa, aí eu falo que a gente está aprendendo a ser gente. A gente está aprendendo e está crescendo, porque a gente está aqui para aprender antes de mais nada. Se você acha que você vai sair daqui, dessa vida, para algum outro lugar onde você acredite sendo uma pessoa melhor, certamente você precisa lidar com essas coisas todas. E não é fácil. Isso é um grande desafio que a tua vida, que a minha vida, que a nossa vida nos propõe, não é? E nem sempre é uma tarefa fácil. Mas é um convite. E quando a gente fala de alguns lixos emocionais, olha mais alguns. Insegurança. Puxa vida, da onde veio tanta insegurança? Não sei. Sentimento de culpa, complexo de inferioridade, ciúme, de novo, ó, angústia, pessimismo, achando que tudo dá errado, dificuldade para pedir desculpas, orgulho ferido. E quantos outros sentimentos e sensações que a gente carrega dentro da gente, que acaba sendo, na verdade, um lixo emocional, né? Como se fosse daqui a pouco um grande caminhão caçamba cheio dessas coisas. A gente dá risada, a gente exagera, mas eu tenho a sensação que todos nós carregamos alguns desses lixos até hoje dentro de nós. Se não dá para apagar da nossa memória alguns lixos desse, certamente dá para a gente mudar o foco, mudar a perspectiva, enxergar aquilo de uma outra forma. Afinal de contas, somos todos seres humanos, aprendizes dessa vida, né? Olha que foto legal que eu trouxe para vocês. O que vocês estão conseguindo enxergar aqui? Um homem de perfil ou um homem de frente? Quando a gente traz essa provocação, eu quero fazer para vocês isso mesmo, tentar fazer você mudar o foco, enxergar numa outra perspectiva. Eu consigo hoje enxergar as duas formas, a pessoa de frente para mim e a pessoa de perfil, mas demorou. Isso é só um exemplo, né? Então, assim, tentar mudar o foco quantas vezes for necessário. Para quê? Para a gente viver melhor. Para a gente viver melhor. Tem gente que carrega mágoas, ressentimentos de uma vida inteira. Aí eu pergunto, no que isso vai te trazer algo bom para a sua vida? Certamente nada vai trazer algo bom na sua vida com essa perspectiva, né? Então vamos tentar olhar as coisas de uma outra forma. A Thelma, é difícil. Viver não é fácil, gente. Mas conseguir enxergar as coisas de uma outra forma é um primeiro passo. Então vamos lá. Se o teu principal papel
é dirigir a sua própria história, pegar o seu carro, né, entre aspas, e dirigir o seu próprio carro, ou seja, dirigir a sua própria vida, você é o maior responsável pela sua felicidade. Muitas vezes a gente vê as pessoas colocando a sua felicidade ou infelicidade na mão do outro. E não é o outro que vai te fazer feliz ou infeliz, é você. Nossa, e esse papo de felicidade daria, assim, aulas e aulas, né? Porque isso envolve um pouco de filosofia. Felicidade para você pode ser uma coisa, para mim pode ser outra. O que é felicidade? Ó, que grande interrogação e que grande reflexão faríamos nesse momento. Quando a gente fala que a gente só muda uma história escrevendo a outra, mas nunca anulando a anterior. O que eu estou falando com isso? Quando eu consigo ressignificar uma sensação, uma história, uma situação, eu começo a escrever uma nova história. A cada crise, eu tenho certeza que a gente sai de uma crise de uma maneira diferente do que a gente entrou. Porque tua esperança está renovada. Porque a cada passo, a cada situação que você viveu, você teve um aprendizado em cima dela. Agora, se você não aprendeu nada, aí complica. Aí quem é que vai me fazer aprender? Você. A sua forma de encarar aquela situação. A cada frustração nascem novas ideias. Quantas pessoas se reinventaram nessa pandemia? Muitas pessoas. Por que se reinventar? Por sobrevivência, principalmente, né? Quantas pessoas tiveram que mudar o rumo da sua vida? Quantas pessoas começaram a trilhar um novo caminho? Então a gente fala que a cada frustração, querendo ou não, chegam novas ideias, novos caminhos. A gente não pode desistir nunca. E quando a gente fala disso, reciclar o lixo da nossa memória é fundamental para a gente resgatar a nossa saúde mental. Nossa saúde mental que ocasiona a nossa saúde física ou vice-versa, né? Então, quando a gente brinca, como eu faço para ressignificar, para reciclar tudo isso? É pensando de uma forma diferente. Pensando de uma forma diferente da maneira do quê? Que eu vou conseguir resgatar a minha saúde mental. Gente, tem muita gente. A gente começa a ler e a observar alguns estudos, né? E isso eu já falei aqui. Tem muita gente que o desespero bateu na porta, né? Tem muita gente que fala assim: eu não aguento mais, é o negacionismo total. Não aguento mais essa pandemia, eu vou sair para a rua. Não tem problema nenhum, desde que você seja responsável. Responsável com você e com o outro. Mas tem gente que a gente parece que tudo já acabou. E não é assim. Infelizmente, não é assim. E infelizmente, toda essa situação de saúde, ela foi transformada numa situação política, né? Então, quantas pessoas vocês ouviram falar: ah, espera depois da eleição, toda essa história vai mudar? Pode ser que tenha mudado mesmo, né? A gente também não é bobinho, mas a pandemia está aí. O vírus, você pode estar cansado, mas o vírus não está, não. Então, mais do que nunca, está na hora da gente continuar. Ah, mas eu não tenho mais paciência, Thelma. Minha paciência chegou no limite. Não chegou, não. Aguenta mais um pouco, né? Aguenta mais um pouco. Por quê? Se a gente conseguir passar dessa, com certeza a gente vai ser uma pessoa melhor. E que crise difícil. E crise difícil porque está todo mundo na mesma crise. Então, assim, você negar que tudo acabou e vou viver normalmente, difícil, né? Eu diria que isso seria uma irresponsabilidade.
A gente está entrando no último mês de 2020, um ano que não foi fácil para quase ninguém. Por que eu falo quase ninguém? Hoje, ainda de manhã, estava conversando com um empresário e ele falou assim: mas teve alguns setores da nossa economia, do Brasil, por exemplo, que se saíram bem na crise. Eu falei: que coisa, né? Então, assim, não foi um ano fácil para quase ninguém. Algumas pessoas até ficaram mais ricas. Se você pegar as maiores fortunas desse mundo, teve pessoas que acabaram se enriquecendo mais ainda. Não é o meu caso, eu acho que não é o seu também. Mas, de qualquer forma, esse ano está findando, né? Estamos entrando no mês de dezembro. E aí, quando a gente para pensar, e geralmente no mês de dezembro, finalzinho de novembro, são meses que as pessoas param e geralmente se fazem um exercício de introspecção, de avaliação do que foi bom, do que não foi, de avaliação de uma série de coisas. E, é claro, da esperança de um ano melhor. Agora, se a gente for pensar que não foi um ano fácil, você pode pensar num copo cheio, meio cheio ou meio vazio. A decisão é sua. E aí, quando a gente fala assim, espero que 2020 vá embora logo. Que ano ruim. Minha paciência está chegando ao fim. Ouviram isso? Eu ouvi muitas vezes. E algumas vezes caí na mesma armadilha de reclamar desse ano, né? Então, quando a gente fala disso, eu vou te fazer um convite. Um convite que você pode aceitar ou não. A escolha é sua. Mas é um convite especial. Por que você não aproveita esse restinho de ano para fazer um bate-papo com você mesmo? Um bate-papo onde você vai parar e fazer um exercício de autocuidado, um exercício que é só você com você. Um exercício que você vai jogar fora as mágoas, as desilusões. Vai cultivar o jardim da sua mente. Vai trazer alegria, vai trazer positivismo para dentro de você. É um convite assim único. Você é um convidado mais do que especial. Mas se você não quiser, não tem problema. Um convite para você ser uma pessoa melhor a cada dia. Porque quando você consegue ressignificar todo esse lixo emocional, jogar as mágoas para trás, perdoar, fazer coisas realmente que valham a pena para você, eu tenho certeza que você vai adorar o resultado. Sabe por quê? Você vai ter muito mais orgulho de ser quem você é. Você vai ter muito mais orgulho de ser essa pessoa linda que eu tenho certeza que está escondidinha aí. Então, quando a gente fala, é um passo por dia, é um passo para você ser uma pessoa melhor, não para o outro, para você. Como diria o poeta, né? Cada um de nós compõe a sua história e carrega o dom de ser capaz e ser feliz. E quando a gente fala disso, gente, puxa vida, é pegar a tua história, a direção desse volante, nesse volante desse carro, que é seu, é sua história, e fazer dessa história uma história linda, maravilhosa. Quando a gente fala disso, não dá para apagar na memória as pessoas que um dia nos frustraram. Óbvio, não dá para apagar. Ah, aquela pessoa fez tanta coisa por mim, enfim, não dá para apagar, ok. Mas a gente tem uma necessidade absurda de querer mudar o jeito de ser de alguém, não é? Então, assim, se não dá para apagar, porque pelas nossas limitações, que pelo menos diminua esse sentimento ruim que você traz ou que a gente traz dentro da gente. Muitas vezes a gente quer mudar o outro. E por que a gente quer mudar o outro? Porque você é melhor? Você é mais bonito? Quer que o outro seja que nem você? Não dá para mudar o outro. Algumas pessoas passam pela nossa vida para nos ensinar alguma coisa. Pensa nisso.
Não adianta mudar o jeito dele. Mas todos os meus filhos nasceram de mim e cada um é diferente do outro. Que bom, que bom. Ó sua mão. Todos os dedos são iguais? Não. E não nasceram todos da mesma mão? Então, aceitar o outro do jeito que ele é um grande passo para a gente começar a respirar melhor, a se sentir melhor e talvez iniciar um caminho diferente. Parar de bater em ferro frio. Talvez seja mais fácil conviver e aceitar as pessoas como elas são e não como eu gostaria que elas fossem, não é? É fácil falar, mas é bem difícil fazer. Quando eu aceito o outro do jeito que ele é, eu abro um caminho de diálogo, abro um caminho de aceitação, abro um caminho de tolerância, abro um caminho imenso, imenso. Então, assim, lembra disso. Não é fácil conviver ou aceitar o outro como ele é, mas muitas vezes é necessário. Ódio, raiva, ciúme, inveja, isso da nossa mente começa a ficar gigante, gente, poluindo a nossa mente, ao invés de cultivar esse jardim. Então, assim, raiva, ódio, mágoa, inveja mexem com a nossa saúde, sabia disso? Mexe com a nossa saúde física. Por quê? Porque você começa a produzir, inclusive, substâncias que não são boas para o seu corpo. Aí você começa a ficar doente e não sabe por quê. Toda doença, ou quase todas elas, começam aqui, ó. A gente começa a aprender mais quando a gente tem mais anos de estrada, né? Então, assim, quantas coisas que a gente adquiriu sem saber por quê, e quando você vai cavocar lá no fundo, você vai perceber que foi ódio, que foi raiva, que foi ciúme, que foi inveja, que foi uma grande tristeza. Tudo isso acaba se transformando em doença. Então, ferir a quem nos feriu é um modo de perpetuar a violência, né? Engrandecer quem não merece. Gente, eu sou da paz. Então, eu acredito nisso. Revidar com a mesma moeda nunca deu muito certo, não. Enfim, estamos falando de emoções, estamos falando de sentimentos e emoções tóxicas. Tóxicas porque não fazem bem para você. De alguma forma vão te afligir, seja emocionalmente ou ainda fisicamente. Conviver é fácil. É facinho, né? Você viu isso nessa quarentena, né? Conviver com seus entes queridos ou as pessoas que dividem a sua casa foi fácil. Não teve hora que você estava assim, com o saco cheio? Teve, né? Não teve hora que você estava aqui? Teve. Mas, querendo ou não, conviver com seres diferentes, conviver é viver com, né? E nem sempre é uma tarefa fácil. Por quê? Porque geralmente, quando eu convivo com alguém, eu crio 1001 expectativas. Expectativa alta, frustração alta. Por quê? Porque a gente muitas vezes acha que o outro vai assim simplesmente, né? A nossa expectativa é que tudo vai correr às mil maravilhas. A gente esquece que o outro é uma pessoa que tem suas qualidades, adjetivos lindos e maravilhosos, mas também tem as suas fragilidades, né? Somos seres humanos, isso a gente não pode esquecer. As nossas decepções mais profundas
elas estão ligadas geralmente às pessoas que a gente mais ama. Por quê? Porque a gente espera muita coisa, espera um reconhecimento alto e geralmente isso não dá certo. E aí eu me decepciono. Eu me decepciono porque eu crio expectativas. E eu crio expectativas porque eu amo, né? Simples. Gente, a gente está aqui. Queria muito fazer essa aula conversando com vocês. Conversando para não ser um discurso de uma voz única. Queria trocar percepções, trocar um pouco de experiências com vocês, porque eu acho que isso que faz engrandecer o nosso bate-papo, né? Não sou dona da verdade, não tenho essa pretensão, não tenho essa expectativa, né? Eu trouxe para vocês uma reflexão sobre as emoções tóxicas que nos afligem e, querendo ou não, que estão assim, a flor da pele muitas vezes, né? Então é para a gente parar um pouquinho, inspirar, respirar e perceber o que tudo isso está fazendo comigo. É esse o objetivo maior. Se a gente quiser viver bem conosco, a gente tem que aprender a deletar certas pessoas, talvez. Por quê? Porque se aquela situação, aquela pessoa está me fazendo mal, por que eu tenho que conviver com ela o tempo inteiro? Ah, Thelma, não posso, porque essa pessoa é muito próxima a mim. De novo, lembra lá atrás? Então, muda o foco. Ressignifica, né? Ressignifica por quê? Vai fazer bem para você. Conviver não é fácil. Ai, minha sogra é terrível. Tô falando porque eu não tenho sogra, tá? Então, assim, minha sogra é terrível. Mas por que você tem que ir na casa da tua sogra 3 vezes por semana? Vai uma. Muda esse foco. Muda essa relação. Vai fazer bem para vocês duas. Dica. Dialogue. Troque experiências. Cultive o seu jardim mental. E não seja obrigado a consumir na sua mente o que não te pertence. Quando eu falo isso, tem gente que, às vezes, eu já fiz esse pedaço dessa aula uma vez, e eu ouvi na época, achei tão engraçado. Ah, mas você não tem filhos. Não, não tenho filhos, mas por que que eu tenho que viver o problema do meu filho? Por que que eu vou sofrer? Claro, como mãe você vai sofrer, mas o problema não é seu. Seu filho já cresceu. Seu filho é um adulto. Então ele tem a vida dele e as escolhas dele. Então quando a gente começa a separar um pouquinho, assusta. Mas se a gente pensar um pouquinho melhor nisso, a gente vai conseguir perceber isso. Algumas mães, principalmente, vivem a vida dos filhos que já são casados, já têm filhos. Mas por que vivem? Claro, conviver e amar é uma coisa, mas a gente não pode esquecer que as pessoas crescem, as pessoas viram adultos. E como todo adulto, cada um faz as suas escolhas, não é? Então a gente tem que começar a pensar um pouquinho melhor nisso. Então, assim, você já cuidou de filho, você já cuidou de mãe, de pai, você já cuidou, talvez, sei lá, de outras tantas coisas, mas você cuidou de você? Ou você só fica vivendo a sua vida em função da vida dos outros? Acho que está na hora, mais do que na hora, da gente começar a se cuidar mais. E uma forma que a gente tem de nos cuidar mais é cuidar daqui, ó. Mente sã, corpo são, não é? Cuidar desse jardim mental que está aqui. Difícil. Pus você para pensar um pouquinho, né? Que bom. Saiba de uma coisa, gente. A gente critica o outro, mas a gente não pode esquecer que você também não é perfeito. A gente se frustra também.
e a gente também magoa pessoas próximas. Então, não é você se vitimizar e achar que todo mundo faz mal para você. Você também, em algum momento, fez mal para alguém. Mal que eu falo é, frustrou alguém, magoou alguém. Então, conviver em grupo, ou conviver em família, exige da gente a arte da tolerância. E isso não é fácil. E isso, nessa pandemia, então, entrou num grau mais alto. Eu não vou aguentar. E está aguentando. Que bom. Tolerar. Grande aprendizado. Lembre-se, você é uma pessoa linda, eu acho. Você não é um super-herói. Você não precisa dar conta de tudo. Então, não se cobre por perfeições. E seja você. Cuida de você. Seja uma pessoa melhor para você. Você vai ver que isso vai fazer muita diferença na sua vida. Então, né? Estão chegando as festas natalinas e você está aí, resmungando, dizendo que não tem o que comemorar, que não sai de casa para nada, e agora essa moçada que está saindo para lá e para cá, parece que o índice da contaminação está aumentando. E aí? Não tenho nem o que comemorar. Fica bravo, né? Fica bravo, resmungão. Ah, não vou montar nem árvore esse ano, não vou pôr nada. Então, assim, começa a criar dentro de você uma raiva, uma coisa ruim, né? E eu diria para você, para quê? Para que isso? Quem ganha com isso? Quem perde com esse sentimento todo? Então, quando a gente começa a falar dessa época, eu diria que tem gente que não aprendeu nada com essa pandemia. Não aprendeu nada porque continua resmungando e reclamando. Certamente esse ano vai ser tudo diferente. Talvez a comemoração vai ser virtual. Talvez a casa estará menos cheia do que sempre esteve. Talvez a mesa esteja menos farta, né? Afinal de contas, o bolso de todo mundo foi bastante afetado. Talvez a sua árvore tenha menos presentes. As coisas serão diferentes. Eu não tenho dúvida disso. E aí, a gente fala o seguinte: que nunca falte na tua casa compreensão, alegria, respeito, acolhimento, menos julgamento, mais esperança e mais tolerância. Esses são presentes que nem pelo e-commerce você vai conseguir comprar, né? Porque são presentes que você cultivou em casa. São presentes que, por mais que estivessem assim meio empoeirados, você foi lá e deu um up, deu um banho de loja neles. Quando a gente fala da alegria, a alegria não pode faltar na nossa vida, gente. Temos momentos tristes, mas a alegria ela tá lá. É uma luzinha no teu coração que está ali, pronta para reaparecer, né? O respeito, o acolhimento, menos julgamento, né? Menos apontar dedo, mais esperança e mais tolerância. Olha que mesa de Natal, não é? Que linda. Pode faltar muita coisa, mas o aniversariante eu tenho certeza que vai estar lá, esperando de você um pensamento de esperança e de gratidão pela vida. Apesar de tudo isso, mas de gratidão. Gratidão e muita gratidão pela vida. Gratidão pelo lar que você tem. Gratidão pela comida que não te faltou. Nossa, se a gente for ver quanta gratidão a gente tem. Gratidão pelos amigos que não te abandonaram. Gratidão por tanta coisa. Eu falo que esse ano a minha mesa ela vai estar cheia de gratidão.
por muitas coisas, mas assim, a gente só pode agradecer, né? Por tanta gente, por tanta coisa que aconteceu e a gente está aqui conversando com vocês, né? Não é da melhor forma que eu gostaria. Alguns abandonaram o barco Fati, infelizmente. Mas eu tenho certeza que se você está me ouvindo, você não abandonou a gente, não, né? Eu tenho muita gratidão por ter vocês enquanto alunos, por ter a minha família, do quem eu prezo e gosto muito, por continuar com o meu trabalho, que apesar de ter reduzido, ele não pautou, né? Por continuar com a minha mesa e continuar, e gratidão principalmente pela minha saúde. Domingo foi meu último comprimido do anastrozol. Para quem não sabe, isso é um tratamento de 5 anos para quem teve câncer de mama. Eu estou muito grata esse ano, muito grata pela vida. Eu falo para vocês, tá difícil, mas essa fase vai passar. A gente já passou por tantas e a gente sobreviveu, não sobreviveu? A gente está aqui. Então, não deixa o espírito da desesperança te abraçar. Chuta ele para longe. Então, assim, pensa que daqui a pouco tá todo mundo junto de novo. Tenha fé que nunca nos falte a esperança de dias melhores. Sempre. Muito, muito sempre. Aí, gente, eu falo para vocês o seguinte. Esse foi só um bate-papo, É uma reflexão que eu faço com vocês, mas de coração eu espero que todos estejam bem, que todos estejam com saúde e quem está passando por algum momento difícil e precisar, dá uma ligada. Ombro aqui tem sempre para a gente conversar, tá bom? Fiquem com Deus, um grande beijo e até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.